Olá pessoal, então hoje a gente continua estudando aí Lagrangiana, né, aí no contexto de mecânica clássica, né, e basicamente pegando problemas lá de física 1, newtonianos e tal, para a gente ter uma noção assim de como que funciona na questão lagrangiana, tá? Hoje a gente vai estudar simetrias, e simetrias estão ligadas a leis de conservação, né? Então, vocês conhecem aí dos cursos básicos, né? Algumas leis de conservação da mecânica, por exemplo, conservação de momento linear. Você tem também conservação de momento angular e ainda conservação de energia, né? No caso ali, energia mecânica que estou falando. Do ponto de vista do estudo lagrangiano, todas essas leis de conservação estão ligadas a simetrias. O que são simetrias? Simetria significa que você muda alguma coisa no sistema, mas o sistema é invariante sobre essa mudança. Vamos pensar em coisas simples. Por exemplo, você tem um círculo, né? Um círculo perfeito, não esse meu aqui. Mas você tem um círculo. Se você rodar o círculo qualquer ângulo aí, o círculo permanece o mesmo. Então ele é simétrico sob rotação, né? Aí se você pegar um outro, por exemplo, uma barra assim, né? Ela é simétrica sobre o quê? Sobre uma rotação de 180 graus, né? Pode ver que se eu rodar a minha barra aqui 180 graus, uma barra perfeitamente desenhada, ela vai continuar sendo a mesma barra, tá? Então isso é simetria, né? Você aplica uma transformação no sistema, mas o sistema permanece o mesmo, ele não muda nada, tá? Então a gente vai ver que essas leis de conservação estão ligadas a algumas simetrias. Por exemplo, o momento linear é ligado à simetria da homogeneidade do espaço. Ou seja, isso quer dizer que o espaço é o mesmo em todo lugar. Tá? A gente vai ver certinho hoje o que isso quer dizer. Tem o momento angular está ligado à simetria que é chamada de isotropia, ou seja, o espaço é o mesmo em todas as direções. Okay? Lembra que a gente está falando de mecânica clássica aqui, né? E conservação de energia. Conservação de energia está ligado ao que? A homogeneidade do tempo. Ou seja, o sistema ele se comporta igual em qualquer tempo, né? Em tempos distintos. Tá? Então, a minha ideia é a gente ver essas três, ok? Só que como toma tempo, então nesse vídeo a gente vai ver só a primeira. Então, para falar antes, né, da gente entrar ali naquela simetria específica, vamos falar sobre momento generalizado e coordenada cíclica. Muito bem, vamos pegar como exemplo disso uma partícula livre. Uma partícula livre, ela não está submetida a nenhum potencial, né? Portanto, a lagrangiana dela vai ter simplesmente o que? Energia cinética. Tá? Porque o potencial vai dar zero e é por isso que ela é livre, né? Ela não está submetida a nenhum potencial. Tá, se a gente pegar em 3 dimensões, então a energia cinética fica igual a meio de m, velocidade em x ao quadrado, né? X ponto ao quadrado, y ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado. Ok? Tomando aí a derivada parcial com respeito a x ponto, por exemplo, então vamos fazer aqui dl dx ponto. A gente vai ter o quê? Vai derivar só em relação a x ponto, então vai dar mx ponto. Quem que é esse cara? Esse cara aqui é o momento linear, né? A gente pode chamar de px. Tá? Portanto, a gente pode encontrar os momentos px, py, pz a partir de derivadas da lagrangiana. Agora, isso funciona também com se a sua
variável for angular. Tá? Então, por exemplo, a lagrangiana para uma roda, né, um disco girando, vou colocar aqui para uma roda girando livremente, também, ou seja, também não tem potencial envolvido, né? Ela está girando livremente, livre de qualquer potencial gravitacional, qualquer coisa do tipo. É uma roda girando no espaço, né, distante de todos os planetas e qualquer influência, tá? Então, essa roda teria uma lagrangiana, que seria o quê? Meio do momento de inércia vezes θ ponto, ou seja, a velocidade angular, né? E daí, então, qual variável você tem essa lagrangiana? Θ ponto, né? Se tivesse potencial, por exemplo, ele entraria o θ. Aí, se você derivar em relação a θ ponto, você vai ter o quê? Ah, desculpa, faltou o quadrado aqui, né? Você vai ter I θ ponto. Isso aqui é o momento angular, que a gente pode chamar, por exemplo, de πθ, né? Para diferenciar do momento linear. Tá, então, baseado nessa ideia aí que você deriva a lagrangiana em relação a variável ponto, né? Naquele caso x, nesse caso θ, e daí você obtém momentos, né? Momento linear, momento angular. Então, a gente define um PI igual a dl, del L, del QI, ponto. Isso aqui como sendo o nosso momento generalizado. Ou seja, para qualquer variável, né, que você estiver tratando. Por exemplo, se for em 3 dimensões, você vai ter variáveis θ, variáveis φ, né, variável r. Então você pode ter um momento generalizado aí para cada uma delas, tá? Agora, note que se uma coordenada não aparece na lagrangiana, então a gente tem um nome específico para essa variável. A gente vai chamar de variável cíclica. Vou colocar a definição aqui. Por exemplo, vamos pegar um corpo aí de massa m abandonado ou descrevendo algum movimento num campo gravitacional, né? Por exemplo, pode estar executando aí uma parábola, né? Foi arremessado, alguma coisa assim. E a gente trata ele simplesmente a partir do centro de massa, tá? Nesse caso que eu não estou considerando rotações. Então eu deixo simplesmente o ponto com massa m. E na presença aí de um campo gravitacional, tá? É lógico aí que, tratando uma situação em 3 dimensões, a gente pode estar considerando esse ponto em x, y ou z, né? Z a gente pode definir aqui como a altura dele, tá? Se a gente define z como a altura em que ele está, né? E x e y seria ali no plano a posição dele, então o nosso potencial ele depende só de z, tá? É o único potencial a que a esse ponto de massa m está submetido. Então, a lagrangiana desse cara vai ficar o quê? Vamos colocar em 3 dimensões, x ponto ao quadrado, né? Energia cinética em x, em y e z. Menos o potencial, que é m, g e z. Então, a nossa lagrangiana é função do quê? É função de z, x ponto, y ponto e z ponto. Quem que não entra aqui? Não entra x e não entra y. Não tem... entraria x e y se tivesse algum potencial relacionado ali às posições x e y, né, no plano. Você pode fazer isso, né? Por exemplo, uma partícula com carga, né, entrando em algum campo elétrico aí. Você pode colocar um potencial elétrico, né, na direção x, y e até z. Mas esse caso aqui não. Então, as variáveis x e y que não entram aqui, elas são chamadas de cíclicas.
Aí, por exemplo, se você fizer ali, né, vamos colocar as equações de Lagrange aqui. Então, dqi ponto menos dl dqi igual a zero. Veja que eu tenho x ponto, y ponto, z ponto, né? Então, nesse caso, não dá zero aqui essa derivada, né? Por exemplo, x ponto. Ela não dá zero. Só que a derivada em relação a x, aí dá zero. Né? E a mesma coisa para y. Tá? Então, como deu zero esse cara, eu tenho uma constante do movimento aqui, né? Ó, derivada temporal aí de dl dx ponto é igual a zero. Portanto, del L del x ponto é constante. Mas del L del x ponto é justamente o que a gente chamou de quê? De momento. Nesse caso aqui, momento em x. Então, o momento é constante. Tá? Então, a gente já sabe aqui que também PY é constante. Tá? Ok, então o que a gente encontra? Que variáveis cíclicas levam a constantes do movimento. Tratando aqui em mecânica, né? Muito bem. Então, a partir disso a gente vai estudar a relação entre variáveis cíclicas e simetrias. Então a gente concluiu que se uma variável generalizada QI não aparece na lagrangiana, então QI se conserva. Então, o momento del L del QI se conserva. E o sistema não depende de QI, né, no final das contas. Então, por exemplo, se QI é igual a θ, e θ, nesse caso aqui, é uma variável cíclica, então uma rotação em θ não vai mudar nada o sistema. Por quê? Porque a gente vai ter momento conservado em θ. Tá, esse é o chamado teorema de Noether. Vou colocar o nome dela aqui. Essa é uma matemática muito influente aí na física. Einstein tinha verdadeira adoração por ela, né? E ela que desenvolveu esse teorema que liga simetrias a constantes de movimento, tá? Ou constantes do sistema, na verdade, sendo mais geral. E é uma coisa muito aplicada em física de partículas. Não sei se tem outra área aí da física que aplicou mais o teorema dessa matemática do que a física de partículas. Então vamos ilustrar isso com a conservação do momento linear. Tá? Existem vários modos aí da gente mostrar a conservação do momento linear. Então, por exemplo, pela segunda lei de Newton, que vocês tiveram aí nos anos iniciais, né? O que ela diz? Vamos colocar aqui, a força resultante num sistema é igual à variação do momento no tempo. Né? Ok. Agora, se o somatório de forças aí nesse sistema é igual a zero, então não tem força resultante, né? Não quer dizer que não tenha força atuando no sistema, mas o somatório é igual a zero. Né? Então, o momento se conserva. Tá? Ou seja, né, a derivada dp dt é igual a zero, o momento é constante. Muito bem. Acredito que isso todo mundo se lembra, né? Certo. E o segundo modo da gente provar é como a gente estava fazendo ali, né? A dependência ou não na lagrangiana da variável, né? Então, por exemplo, se a energia potencial é zero, vamos colocar aqui, se φ é igual a zero, ou se não depende de x, vamos colocar x como nosso exemplo. Se a lagrangiana não depende de x, então del L del x é igual a zero, né? Derivado parcial. Ok, como que a
equação de Lagrange, d dt, dl dx ponto, menos dl dx, igual a zero, certo? Só que se isso aqui é igual a zero, então a gente está dizendo que d dt, dl dx ponto é igual a zero. E, portanto, d dt de px é igual a zero e, como a gente já viu, px é constante. Se o teu potencial também não depende de y e z, então, de novo, você vai ter ali py, pz é constante. Então, tudo depende da variável que você está olhando. Tá? Ok, o terceiro modo aí, que é mais complexo de provar isso, mas vai levar a gente mais longe, é que a conservação do momento linear é uma consequência da homogeneidade do espaço. Não só isso, a gente vai mostrar aqui que se as propriedades do espaço são as mesmas em qualquer lugar, então se segue disso a conservação do momento linear e também a segunda e a terceira leis de Newton. Tá? Então vamos estabelecer aqui o nosso sistema. Eu vou colocar um quadradinho aqui, que vai simbolizar o que eu estou chamando de sistema. Tá? Só tenha em mente que o quadrado em si não é nada, tá? Ele é só para separar o meu sistema. O meu sistema vai ser um conjunto aí de partículas. Você pode pensar isso aí como um gás ou até como partículas de um corpo rígido. Estão ligadas umas às outras, tá? Então isso aqui é só para ilustrar que esse é o meu sistema. Muito bem, daí eu vou deslocar esse sistema para uma outra região do espaço, tá? Eu vou copiar aqui para ilustrar isso. Então eu desloquei o meu sistema para uma outra localidade. E vamos dizer que esse deslocamento foi infinitesimal, tá? Eu vou chamar de epsilon. Então, eu estou deslocando o meu sistema como um todo, né? Então, esse epsilon está deslocando também cada uma das partículas, né? Deixa eu só selecionar aqui para ilustrar isso. Aliás, vou selecionar só o vetor mesmo. Então, por exemplo, eu estou deslocando essa partícula de epsilon, estou deslocando essa aqui de epsilon, aquela lá de epsilon, tá vendo? Ó, começa nela, termina nela ali. Ou seja, eu estou deslocando o meu sistema por igual, todas as partículas indo junto, ok? Muito bem. Tem mais uma questão aí. Esse deslocamento é chamado de virtual. O que quer dizer virtual? Quer dizer que eu estou deslocando... é estranho, né? Mas eu estou deslocando ele sem modificar as velocidades de cada partícula. Seria quase como um experimento mental. Eu quero dizer o seguinte, eu estou fazendo nesse ponto aqui, né, nessa região, por exemplo, está o meu laboratório. Tá? E eu estou fazendo ali testes com essas partículas, etc. Aí eu pego o meu laboratório e mudo ele de lugar. Tá? Levo para outro lugar. E daí agora eu estou fazendo testes, os mesmos testes, a mesma física com as partículas lá. Eu espero que nada mude por causa da mudança do laboratório de local. Né? Eu espero que a física continue sendo a mesma. Então é isso que eu quero dizer por deslocamento virtual. Tá? Por quê? Porque se eu fizer um deslocamento mesmo com uma partícula, eu mudo a velocidade dela. Né? Se eu obrigo essa partícula a estar com uma velocidade para cá e eu fizesse uma força para trazer ela para cá, eu acabaria mudando a velocidade dela, né? Eu acelerei ela para aquela direção, então vai ter uma diferença aqui entre o vetor velocidade final e inicial. Mas não é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um deslocamento virtual, e num deslocamento virtual tem duas características. A primeira é que as velocidades permanecem as mesmas,
E a segunda característica eu considero o tempo está congelado. Por quê? Porque justamente eu não estou deixando passar o tempo entre o deslocamento, né? Eu estou imaginando o sistema em duas regiões do espaço diferentes, mas é exatamente o mesmo sistema, tá? Eu não deixei passar um tempo. Por quê? Porque imagina que essas partículas, se for um gás, elas estão constantemente se movimentando para lá e para cá, né? Dentro do meu sistema, tá? Então eu não estou deixando passar tempo, porque se eu estivesse deixando passar tempo, essa partícula não estaria mais ali, né? Ela já estaria em outra posição. Mas o que eu quero dizer aqui é exatamente o mesmo sistema, tá? Eu estou deslocando virtualmente. Então não modifico as velocidades, o tempo não passou nesse deslocamento, tá? A única coisa que está mudando é o quê? A posição das partículas. Então eu quero testar justamente isso. A física muda se esse sistema está numa posição ou se ele estivesse em outra. É essa a pergunta que eu estou fazendo, tá? Muito bem. Para fazer isso, então vamos considerar aí que são n partículas, ok? E as posições dessas partículas eu vou dizer que são R alfa, né? Então, se são n partículas, eu vou ter um R para cada uma, tá? Até n. Muito bem, se as posições das partículas mudam, né? Vamos colocar aqui, as posições mudam virtualmente, né? De epsilon. E esse epsilon aí vamos considerar que seja infinitesimal, né? Então, as novas posições vão ser o quê? R alfa mais epsilon, tá? Muito bem, e é um deslocamento virtual, né? Considere aí qualquer função que seja uma função, vou colocar aqui, considere uma função desse tipo aqui, f de f é uma função das coordenadas, né? Da primeira derivada temporal das coordenadas, e pode ser uma função do tempo também, tá? A lagrangiana é desse tipo, é nisso que eu quero chegar. Ok. Se você faz uma variação infinitesimal numa função dessa, pelas regras do cálculo, o que você vai ter? Considera aí que eu vou fazer em todas as partículas, né? Então, você teria isso aqui. Eu somo a derivada de f na primeira variável, né? Vezes uma variação em QI. Também em todas as partículas, aí uma derivada em QI ponto, aí dQI ponto. E ainda como ela depende do tempo, ainda tem dF, dt e aqui dt, né? Ok, só que não, né? Isso aqui é a variação que eu estou fazendo é virtual. Daí é que a gente usa aquele del diferente para uma variação virtual. Uma variação virtual em cada partícula, né? Atuando, a minha variável virtual ali é a posição, então vai ser o que? Vai ser uma del F, del Q1, a primeira partícula, vezes a variação virtual na posição, mais del F, del Q2, segunda partícula, mais a variação virtual da posição 2, e assim por diante, né? Todas elas. Então, na verdade, só fica esse somatório aqui primeiro, né? Daí a gente indica isso como del F é o somatório I1 até N del F del. Aí eu já vou colocar aqui a posição, né, dado por R alfa, vezes essa variação virtual em R, para cada partícula, tá? Ok, só que a gente disse, né, que todas elas estão sofrendo a mesma variação, né, de posição, epsilon, tá? Então, isso aqui eu vou copiar, eu substituo essa variação pelo vetor epsilon, tá?
infinitesimal. Só que como ele é constante, ele é o mesmo, né, para todas as partículas, eu posso tirar do somatório. Né? Então fica epsilon, somatório I1 até N, del F, del R alfa. Ok? Muito bem. Se o espaço é homogêneo, a lagrangiana não vai mudar. Né? Então, eu posso aplicar isso. Vamos aplicar primeiro isso aí à lagrangiana, né? Eu vou dizer já que a minha função que eu estou verificando é a lagrangiana mesmo, ou seja, T menos V, né? E vamos colocar aqui, então, 1 até N, del L, del R, alfa. Tá. E como eu falei, se o espaço é homogêneo, eu espero que essa função não mude. Então, só mudar o local, a derivada lagrangiana é igual a zero. Tá? Ok. Logo, isso aqui é uma imposição de simetria. Tá? Logo, o somatório de del L, del R alfa, como o epsilon é arbitrário, né? Isso aqui é que é igual a zero. Ok? Vamos chamar isso aí de a nossa equação 1. Tá. Muito bem. Lembrando que pelas equações de Lagrange, d dt de del L, del R alfa, ponto, menos dl, del R alfa, vetor, né? É igual a zero. Tá? Então, d dt, dl, dr alfa, ponto, é igual a dl, dr alfa. Só que a gente acabou de ver, né? Só que a gente acabou de ver que isso aqui é igual a zero. Tá? Ali pela equação 1. Tá? Portanto, o somatório aí em alfa de ddt, dl, dr alfa, ponto, também é igual a zero. Né? Isso que a gente tira dali. Tá, eu posso passar essa derivada para fora, ddt, né? Derivo, que é um somatório, posso derivar cada um isoladamente, né? dl, dr, vetor alfa é igual a zero. Agora, quem a gente definiu dl, dr ponto, é o que? É o momento. Ou seja, o momento generalizado aí de cada partícula alfa. Certo? Agora, o somatório do momento de cada partícula no sistema é o que? É o momento de todo o sistema. Então, vamos chamar de momento total. E isso é igual a zero. Tá? Portanto, o momento total é constante. Agora, a gente tem que frisar que isso aqui é o que? É conservação de momento, né? Momento linear. Vamos frisar que a gente encontrou essa conservação de momento baseado em quê? Baseado numa simetria do espaço. Ou seja, que a lagrangiana vai ser a mesma em forma em outra posição do espaço. Tá? Ou seja, a gente assumiu uma simetria do espaço. Né? Essa simetria levou a essa conservação do momento. E tem outra coisa aqui, né? A gente não está assumindo nenhum conjunto particular de variáveis. Tá? Isso aqui a gente tratou só com o quê? Vetores. E vetores, se alguns de vocês aí lembram da primeira disciplina,
Vetores são o quê? São objetos geométricos, no sentido forte da palavra. Que quer dizer o quê? Que são independentes. Tá? Objetos geométricos são independentes das coordenadas que você escolhe. Claro, o tamanho da tua régua não pode depender se você está escolhendo coordenadas x, y, z ou r, alfa, φ. Né? Não pode depender disso. Então, como todo o nosso cálculo foi feito a partir de vetores, isso aqui vale para qualquer conjunto de variáveis. Tá bom? Muito bem. E qual é a definição vetorial da energia cinética? Vou colocar aqui embaixo. Energia cinética é definida como meio de m v escalar v. Tá? Ou seja, v ao quadrado, né? Ou, vamos reduzir a variável principal, r ponto, né? Derivada no tempo ao quadrado. Tá? Ou seja, a energia cinética não depende de R. Se a energia cinética não depende de R, eu derivar L em relação a R para cada uma das partículas vai me deixar o quê? Só a energia potencial. Né? Lembra lá que a lagrangiana é o quê? A energia cinética menos a potencial. Como a energia cinética só depende de R ponto, não depende de R, a única coisa que vai sobrar dessa derivada é menos dV, menos del V, del R alfa. Né? Agora, o que é o negativo da derivada na posição, né, do potencial? O que é isso? Isso aqui é menos o gradiente de V. O que é menos o gradiente do potencial? É a força. Tá? Ok? Então, derivando L em relação a R alfa, a gente encontra a força. Tá? Mas, nesse nosso sistema aqui, cadê a equação que eu chamei de 1? Aqui. O somatório da derivada para cada partícula ali, na posição, é o que? Igual a zero. Tá? Portanto, pela equação 1, somatório de alfa de todas as forças é igual a zero. Tá? Por quê? Porque o somatório de dl e dr alfa é igual a zero. E, portanto, o somatório das forças é igual a zero. Por exemplo, se o sistema tiver duas partículas, vamos dizer, então sobra o quê? F1 mais F2 é igual a zero. Ou seja, F1 é igual a menos F2. Quem que é isso aqui? É a terceira lei de Newton. Né? O que a gente está dizendo aqui é que as forças internas ali, elas, né, não resultam em variação de momento. Né? Afinal das contas, é isso que a terceira lei de Newton diz. Né? E veja que a gente encontrou a terceira lei de Newton a partir, de novo, da nossa simetria. Foi ela que levou aquilo ali. E a gente pode encontrar mais uma coisa aqui. Volta nessas equações aqui, ó. Vamos pegar elas, vamos levar lá para baixo, traz aqui. Eu vou ficar só com essa parte aqui, ó. Porque a gente já encontrou que aquilo ali é a força, né? Então vamos colocar aqui. TL deu R alfa é igual a força, tá? Mas pelas equações de Lagrange, o que a gente sabe? Que ddt del L del R ponto é igual a dl dr alfa. Certo? Então, eu posso dizer que ddt dl
dr alfa é igual a F, a força. Ok? Agora, mas quem que é dl dr ponto? Isso aqui é o momento. Ou seja, de novo, consequência da simetria que a gente assumiu, a derivada temporal do momento é igual à força. E isso aqui é justamente quem? Segunda lei de Newton. Certo, pessoal? Então veja aí a riqueza do formalismo lagrangiano, né? Dentro do formalismo lagrangiano, quando você encontra simetrias, você encontra um conjunto de conservação, né? Você encontra para cada simetria a conservação de alguma quantidade, mas você também encontra leis físicas ali dentro, tá? Como é o caso aqui da segunda lei de Newton e da terceira lei de Newton ali em cima. Muito bem, daí no próximo vídeo eu vou fazer as próximas simetrias, né? Simetria aqui, angular lá e a simetria temporal, tá? Que leva à conservação de energia. Tá bom, galera? Abraço aí para todo mundo e até mais.